duas ou mais maneiras de cumprir a obrigação. Mas vejam, ele só vai ter essa oportunidade a partir do momento em que o sujeito oportunizar a ele. Ou seja, eu, autor, que disponho do direito de cobrar no judiciário, tenho que oportunizar o réu a cumprir de mais de um modo. Geralmente, à luz do direito civil, a escolha compete sempre ao devedor. Tem até uma regra no direito civil que diz assim, que quando a escolha normalmente das prestações alternativas compete ao devedor, se outra questão não dispuser o contrato, ou seja, se o contrato não falar que é o credor. E aí diz lá que o devedor não é obrigado a dar a melhor coisa e nem pode dar a coisa pior. É o que se denomina no direito material de princípio da concentração, que é o momento da escolha. Então, como a escolha normalmente compete ao devedor, o artigo 288, que fala do pedido alternativo, nada mais é do que uma projeção processual de uma regra material. Então se diz lá, se a escolha compete ao devedor, que o credor formule um pedido alternativo e oportunize a cumprir de mais de um modo. Ocorre que, se efetivamente o pedido competirá ao credor, se o credor tiver o pedido, fica prejudicada a regra processual. Simples. Se o credor tiver que escolher, ele já entra com a ação com o pedido escolhido. Porque na medida em que ele oportuniza o devedor a cumprir de mais de um modo, ele está deixando à disposição dele. Ou seja, eu oportunizo ao devedor a cumprir de mais de um modo. Das duas, uma. Ou a escolha competia de fato ao devedor, então eu só seguia a regra do direito material, ou eu, credor, abri mão da minha escolha e deixei que o executado, que o devedor, que o réu cumprisse a obrigação da maneira que melhor lhe aprouver. Então a regra é, se a escolha competir ao credor, ele assiste em duas posições. Ou ele pode já ingressar com a prestação escolhida, então fica prejudicada a regra do 288 do CPC, porque aí nós não estamos falando de pedidos alternativos, mas sim de prestações alternativas que já foram eleitas, ou o credor abre mão dessa prerrogativa e permite que o devedor, o executado ou o réu possa proceder à escolha. Vejam, a questão é importantíssima e relevante. A escolha sempre compete ao direito material. E o direito material determina que o devedor deva proceder a essa escolha. O devedor no campo do direito material, quando nós falamos de prestações alternativas. Entretanto, se a escolha no direito material competir ao credor, em princípio, se torna prejudicada a regra processual. Mas aí você pode usar essa operação imaginando que se mesmo assim o autor ingressou com uma ação formulando pedidos alternativos decorrentes de prestações alternativas, é porque ele autorizou ao executado, ao réu, ao devedor, fazer essa escolha. Então, nesse caso, é um direito disponível, não é matéria de ordem pública, ele pode abrir mão disso em detrimento do devedor. E o devedor vai seguir todas as regras constantes do artigo 288. Tudo bem? Meus amigos, agora nós vamos trabalhar com o terceiro bloco, o X da questão. Salve, amigos! Nós vamos agora falar sobre o X da questão, algumas questões extraídas aí de exames de ordem, e vamos falar sobre uma questão de 2002, que diz o seguinte: a sentença que não aprecia os pedidos formulados pela parte é denominada pela doutrina como citra petita, extra petita, ultra petita ou minus petita. Acho que poucos de vocês ouviram falar já em minus petita. Na verdade é porque não existe minus petita. Só para que a gente possa entender. Tanto citra petita como extra petita como ultra petita, e citra petita os senhores vão encontrar sinônimos em exame de ordem como infra petita. Citra e infra é a mesma coisa. Eles são manifestações do princípio da congruência. Princípio da congruência. Artigo 128 e artigo 460 do CPC. Artigo 128 e 460. Quer dizer, o juiz não pode julgar diferente daquilo que foi pedido, nem acima do que foi pedido, nem menos do que foi pedido. O juiz pode não me dar ganho de causa. Eu posso ser derrotado em toda demanda, mas ele tem que analisar
todos os argumentos que eu trouxe ao processo. Isso é uma questão importante, porque se o juiz julgou fora do meu pedido, ele julgou extra petita. Se ele julgou acima do meu pedido, ele julgou ultra petita. E se ele julgou abaixo do meu pedido, ele julgou citra petita. Então é importantíssimo que vocês entendam que como os pedidos, o pedido deve ser congruente àquilo que se formula, tanto é que o Calmon de Passos fala que a petição inicial é um projeto de sentença, é como um espelho, porque a sentença vai refletir aquilo que foi pedido. Então, nesse caso, a sentença que não aprecia os pedidos formulados pela parte é denominada pela doutrina como? Então, vamos lá. Alternativa A, citra petita. Essa é a resposta correta. Essa é a resposta correta para o exame, porque o juiz julgou menos do que deveria ter sido pedido. Tá? Então, a resposta correta é a alternativa A, citra petita. E, evidentemente, fica prejudicado o extra petita, quando o juiz julga fora do pedido, ultra petita, quando julga acima do pedido, e minus petita, que na verdade não quer dizer absolutamente nada, não é uma categoria jurídica e talvez tenha sido utilizado aqui pelo exame para induzir você em erro. Ok? Vamos para a segunda questão. Muito bem, meus amigos. Sobre o pedido no processo civil, assinale a alternativa correta. A. Ação de investigação de paternidade, cumulada com petição de herança, é exemplo de cumulação simples de pedidos. B. A ação reivindicatória, cumulada com perdas e danos, é exemplo de cumulação aparente de pedidos. C. No caso de obrigação a prestações periódicas, a condenação do réu para o futuro, nas prestações vincendas, pode ser concedida de ofício, independentemente de pedido expresso do autor. E D. O pedido alternativo é aquele no qual o juiz, em não podendo acolher o pedido anterior, conhecerá do posterior. Vamos começar, vamos falar da A um pouquinho. A diz o seguinte, vamos voltar lá para A? A diz o seguinte, a ação de investigação de paternidade, cumulada com petição de herança, é exemplo de cumulação simples de pedidos. Aqui, meus amigos, existe um equívoco, porque investigação de paternidade cumulada com petição de herança não é cumulação simples, é de cumulação sucessiva. Na verdade, é só vocês raciocinarem comigo. Geralmente, nós imaginamos que a acumulação de pedidos ela vai ocorrer quando nós temos pedidos autônomos entre si. Agora, se um pedido depender do outro para que ele possa existir, aí a acumulação será sucessiva. Então, por exemplo, o magistrado só pode dar petição de herança, ele só pode dar direito a alguém de usufruir do quinhão no inventário, se a investigação de paternidade for julgada procedente. Olha que engraçado, é diferente daquela sucessiva que nós havíamos trabalhado. Naquela sucessiva, é condição sine qua non para o magistrado analisar o pedido 2, se ele rejeitar o pedido 1. Nesse caso é o contrário. O magistrado só pode analisar o pedido 2 se julgar procedente o pedido 1. Então, por exemplo, eu só vou ter direito à petição de herança se e quando for julgada procedente a investigação de paternidade. Porque se não há investigação, se a investigação de paternidade for julgada improcedente, evidentemente não há o vínculo de parentesco, some o fato gerador para o pedido de petição de herança. Tá claro? Então a alternativa A está errada. Vamos aí à alternativa B. Alternativa B. Ação reivindicatória cumulada com perdas e danos é exemplo de cumulação aparente de pedidos. Eu pergunto para vocês, o que é acumulação aparente? Isso não é figura jurídica, né? Isso é sobrenatural, aparente. Nós não temos essa previsão legal. Então, uma reivindicatória com perdas e danos também é uma acumulação sucessiva, porque se a reivindicatória for julgada procedente, as perdas e danos serão decorrentes do primeiro pedido, certo? Então, a alternativa B ela está errada para o exame. Certo? Porque, na verdade, não existe o fenômeno de acumulação aparente e a acumulação que se faz aqui ela é uma acumulação sucessiva. Vamos, então, à questão C, alternativa C. No caso de obrigação a prestações periódicas, a condenação do réu para o futuro, nas prestações vincendas, pode ser concedida ex officio, independentemente pedido expresso do autor.
Deixa eu fazer uma consideração